Boa noite a todos. Aqui estamos, meus amigos, em mais uma reunião de transmissão fluídica e eu os convido nesse momento a buscarmos Jesus, nosso Mestre, pedindo a sua bênção e a sua proteção, bem como que nós possamos também oferecer aos amigos da equipe de Francisco de Paula Vitor nossas vibrações de paz e de amor, colaborando com o trabalho que eles realizam. Que o Senhor nos abençoe. Eu escolhi para refletirmos nesta noite um texto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei, e não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36, 37. Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. O materialista diz: Nada mais existe além deste mundo. A palavra de Jesus é transcendente, nos leva para além da vida material, abrindo as portas da eternidade. A palavra do materialista é limitada, circunscrita ao espaço de tempo, que vai do nascimento até a morte. Jesus disse que a morte não existe. O materialista diz: morreu, acabou. O materialista acredita que nós somos apenas esse corpo, essa máquina admirável, que quando desgasta e fenece é o fim de tudo. Jesus nos ensinou que nós somos filhos de Deus, que nós somos alma ou espírito e que sobrevivemos à morte do corpo físico. Jesus muito trabalhou para nos apresentar a vida futura como sendo a vida real do espírito imortal. A visão de Jesus e a visão dos materialistas constituem dois sistemas opostos. O espiritualismo, que é próprio do cristianismo e das demais religiões, assim como das pessoas que, não tendo uma religião, acreditam na imortalidade da alma. O materialismo é próprio do pensamento de muitos cientistas, pensadores e de muitas pessoas que só acreditam na vida material. Então, é muito interessante a gente observar que, embora o cristianismo seja considerada a maior religião do mundo e que no Brasil o percentual de cristãos atinge aproximadamente 87%, segundo dados estatísticos, né? Nós vemos as ideias materialistas florescerem na nossa sociedade. Então, a gente pensa que devemos ser pseudo-cristãos, ou seja, nós nos dizemos cristãos, frequentamos templos cristãos, mas vivemos na sociedade como materialistas. Nós acreditamos que nós somos uma alma ou espírito e que continuamos após a morte, mas vivemos como se essa vida aqui na Terra fosse a única. E depois? Bom, depois nós nem queremos pensar, nem nos damos tempo para pensar. Então, como pseudos cristãos, nós vamos de roldão na onda materialista que se apresenta na sociedade, engajando na luta pelos bens materiais e pelo poder, muitas vezes usando a corrupção para mantê-los, nos engajando no apego aos bens materiais e no consumo excessivo, nos engajando em relações superficiais, descartáveis, nos engajando ao exagero, ao exacerbamento da beleza física e da sensualidade extravagante, nos engajando na ilusão de trocar o fim pelo meio,
como acontece, por exemplo, no uso da tecnologia, que deveria nos servir para sermos mais livres e mais felizes, e no entanto, que nos aprisiona em muito sofrimento e muitos pesadelos. E aí a gente diz, o que fazer com isso? E aqui eu me lembro de um palestrante, o Gilvan Muniz, que esteve no movimento Pró-Difusão Espírita de Tambaú certa vez, e ele disse uma frase interessante na sua palestra. Ele disse, nós somos pensamento e sentimento, tudo mais é instrumento. E eu achei muito interessante, porque realmente nós somos os seres inteligentes da criação, como nos ensinaram os espíritos da codificação. Somos centelhas divinas, com capacidade de pensar e sentir, e assim irmos construindo o nosso próprio caminho evolutivo até chegarmos à perfeição. E se nós queremos sair dessa onda monstruosa de materialismo, nós precisamos, primeiramente, deixarmos de ser pseudo-cristãos. Precisamos pensar com o pensamento de Jesus no nosso dia a dia e não apenas dentro dos templos que nós frequentamos. Precisamos lembrar que nós estamos vivendo aqui na Terra como homens, mas não vamos ficar aqui para sempre e que também não vamos acabar, que nós vamos continuar sendo pessoas que pensam, que sentem, que amam, que odeiam, que fazem o bem, que fazem o mal. Esse pensamento voltado para a vida futura traz o foco da nossa existência para nós mesmos e não para o mundo no qual nós estamos, senão temporariamente. Né? Então, pensar dessa forma é pensar na nossa imortalidade, é pensar na nossa felicidade real e não na nossa felicidade fugaz, que é o que a gente consegue na experiência terrestre. Né? Num segundo momento também, uma outra forma de nós nos livrarmos dessa onda de materialismo, né? Nessa onda tão terrível de materialismo, é buscarmos desenvolver a nossa sensibilidade, que é a capacidade de percepção de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de percepção do outro como um ser que, seja qual for a sua condição externa, é um ser também que sente, é um ser que pensa, é um ser que tem emoções. E também desenvolver a nossa percepção do mundo, né? Nos sentindo no mundo, mas não nos aprisionando às coisas do mundo. Essa não é uma proposta fácil, porque o materialismo nos puxa para fora, para as coisas, para as imagens sociais, e nós vamos nos tornando seres áridos, seres frios, indiferentes. Haja vista a questão dos problemas mentais que nós temos vivido no mundo atual, né? Então, é preciso um trabalho muito grande conosco mesmo, um trabalho de estarmos orando muito, de estarmos conectados com o Criador, de lembrarmos Jesus, de estudarmos os seus ensinos continuamente. É preciso nos esforçarmos nesse sentido. É preciso também que a gente se disponha a ler nos livros, não ler no computador, não ler no celular, ler nos livros, folhear os livros, sentir esse toque, observar a sua capa, pensar no quanto ele já foi lido, isso, viajar nas suas histórias, isso é desenvolver a sensibilidade. É preciso ler ou ouvir poesias. As poesias têm uma fala ritmada e apresentam as situações mais tristes com uma leveza e com uma beleza que acalma o nosso coração. Isso é desenvolver a sensibilidade. É preciso também que a gente saia para caminhar sem fones de ouvido, que a gente saia livremente para caminhar, prestando atenção na paisagem, observando a beleza da natureza, observando o amanhecer, o entardecer, observando as pessoas que passam por nós,
olhando para elas, cumprimentando as pessoas. Isso é desenvolver a sensibilidade, caminhar sem nos preocuparmos em emagrecer ou ficarmos saudáveis, porque o simples fato de caminharmos já nos torna saudáveis. É preciso também ouvirmos música, não apenas essa música massificada, mas todo tipo de música, música instrumental, música clássica, música contemporânea, música sertaneja, enfim, qualquer tipo de música. A música é vibração, a música nos afeta muito, afeta inclusive o nosso comportamento. Então precisamos observar o que a música provoca em nós. Precisamos observarmos a letra da música, se ela nos traz aquilo que é belo, aquilo que é bom ou aquilo que é feio, vulgar. Então vamos desenvolvendo aí também a nossa sensibilidade. Vamos também desenvolvendo a nossa sensibilidade na relação com as pessoas. Hoje nós estamos na pandemia e não nos é possível abraçar, beijar as pessoas, né? Tocar mais amorosamente as pessoas, mas podemos nos conectar através de pensamentos carinhosos para as pessoas, através de conversas carinhosas com as pessoas, passando o nosso melhor, ouvindo. Vamos desenvolvendo a nossa capacidade de ouvir as pessoas, de sentir as pessoas através daquilo que elas falam, através do que a gente vê, né, no WhatsApp, através do que a gente vê no Facebook, tratar as pessoas de uma forma carinhosa, numa comunicação boa, generosa, bonita. E também desenvolver a sensibilidade através do nosso envolvimento em causas sociais, nos dispondo voluntariamente a colaborarmos com outros seres, com pessoas, com animais, com o planeta, com a natureza. É assim, meus irmãos, que eu acredito que nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade e vamos saindo dessa frieza do materialismo, dessa coisa assim tão triste que é o puro materialismo. Vamos nos conectando com a nossa essência divina, com a nossa espiritualidade. É isso que o tempo de hoje nos pede. Essa interiorização, essa volta para nós, e que possamos em todos os momentos estarmos na presença do Criador, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos da vida e pela nossa evolução. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite. Após as reflexões sobre o Evangelho do Mestre Jesus, este manual de vida para todos nós, que nós possamos então agora nos colocarmos em condições de receber os benefícios, o amparo dos benfeitores espirituais. Busquemos tranquilizar todo o nosso ser, respirando tranquilamente, observando o movimento da vida, o ar que aspiramos, o ar que expiramos, de tal forma que possamos estar rompendo com as preocupações, com as questões todas do dia a dia. E também que nós possamos estar agradecendo, vibrando na gratidão por este momento de paz, neste instante de tanta turbulência por que passa a humanidade, embora ao mesmo tempo de tanto aprendizado e com oportunidade de crescimento para todos. E também que possamos estar vibrando na fé, com muita fé, com essa certeza,
de alcançarmos os nossos objetivos, de alcançarmos aquilo que buscamos. Então é com essa fé que nós devemos, nesse instante, com essa certeza, estarmos nos colocando, vibrando com intensidade para recebermos os benefícios que buscamos nesta noite e carinhosamente são trazidos pelos benfeitores espirituais e possamos então estar em paz, tranquilos, movimentando as nossas forças, nos elevando e mentalizemos uma luz muito forte no alto, com raios intensos que vão descendo sobre nós. E à medida que esta luz vai nos envolvendo todo o nosso ser, nós nos sentimos em paz, nós nos sentimos renovados, com nossas forças renovadas, libertos de tudo aquilo que nos mantém perturbados, ansiosos, preocupados. E esta luz toma conta de nosso ser, renovando, saneando, equilibrando as nossas forças físicas, fluídicas, espirituais. Então, nós recordamos que da figura do Mestre Jesus, cuja luz alcança todos aqueles que a pedem, que suplicam o seu amparo, e nos deixando envolver nessas vibrações, nós vamos estando receptivos ao amparo, à proteção, ao socorro dos benfeitores espirituais que nos envolvem carinhosamente, que vão cuidando de todo o nosso ser, no físico, no perispírito, no corpo espiritual, enfim, trazendo para nós aquilo que vai atender às nossas necessidades, sempre conforme aquilo que necessitamos no nosso momento evolutivo. Sintamos essas vibrações carinhosas, sintamos essas bênçãos que tomam conta de todo o nosso ser, contribuindo sempre com essa certeza, com essa vontade firme, e sempre agradecendo a bênção deste momento. Tenhamos essa certeza deste amparo. E agora, renovados, cuidados, que nós possamos também estar contribuindo com o trabalho dos benfeitores espirituais, oferecendo as nossas melhores vibrações para que eles possam alcançar outros irmãos encarnados e desencarnados que necessitam de socorro, de amparo, de proteção, e também rogar ao Mestre Jesus que possa espalhar as suas bênçãos por toda a terra, que possa envolver a toda a humanidade nas suas vibrações de luz, de paz, de amor, socorrendo a quantos estejam em dor, em sofrimento, em desequilíbrio, sustentando a todos aqueles que já buscam caminhar no bem, amparando a todas as famílias
aos lares, também aqueles que não têm um lar, que não têm uma família, a tantos que estão hospitalizados, a tantos que estão nos presídios, nos abrigos para idosos, para menores, a tantos que estão aí pelas ruas, enfim, a todos os nossos irmãos e Deus nos dois planos da vida. Louvado seja o Pai de infinita bondade por essas bênçãos todas. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos benfeitores espirituais. Graças a Deus. Nós agradecemos também a participação de todos, com suas vibrações amorosas, e rogando ao Mestre Jesus que ampare a todos em mais essa noite, ao longo desta semana. Muita paz, muita luz para todos, para todas. Graças a Deus.